Hoje o programa Tocantins Empresarial está muito interessante. Temos uma entrevista com o Joseph Madeira, presidente da CIPA, um dos maiores empresários do Tocantins, e também falaremos sobre inflação e como é que isso está afetando os negócios e o seu bolso. Então, vem comigo. Estamos começando hoje mais um programa Tocantins Empresarial e falaremos sobre inflação. Mas antes, deixa eu aqui comentar com relação às cotações do agronegócio e da economia. As cotações do agronegócio e mesmo da economia no âmbito geral, elas têm estado estáveis. Acho que é importante destacarmos. E dentro desse sentido, quem quiser acompanhar diariamente as cotações, podem acompanhar pelo nosso boletim diário agroeconômico, pelo portal Econews, ou seja, www.econews.com.br, como vocês estão vendo na tela, ou pedir a inclusão no mailing direto, que é o 63 99 111 5498. Bom, de qualquer forma, as cotações elas têm, ainda bem, né, vamos dizer assim, está se mantendo bastante estáveis, mas é bom acompanhar. Com relação à inflação, o que é inflação, né? Muitas pessoas não sabem o que é inflação. Mas a inflação ela afeta a economia ou afeta o seu bolso, pessoa física, ou o bolso, ou melhor dizendo, das empresas, que tange ao dia a dia. Vou dar um exemplo aqui, para ficar claro. É um exemplo simples, singelo, mas caracteriza bem o que eu quero dizer. No ano de 2019, hipoteticamente, exemplo, você comprava 3 pipocas por R$30. Vamos aqui simbolizar. Agora, em 2021, você está pagando, muitas vezes, os valores de R$30 até, só que você está comprando menos. Ou seja, você está comprando só 2 pipocas. E nesse exemplo que eu estou dando aqui até, é uma pipoca bem polpuda, né, vamos dizer assim. Então, o grande problema é isso. O dinheiro se desvaloriza, você compra menos. Esse é o grande problema. E quem mais sofre com isso é a classe menos favorecida, ou seja, as pessoas que ganham menos. Quanto menos você ganha, melhor me expressando, menos você compra. Isso é o grande problema da inflação, né? Então, nesse sentido, é importante destacarmos isso. Então, acho que está claro essa questão. E por que a inflação ocorre? Tem vários motivos, né? A inflação ocorre por aumento da taxa do dólar, que tem ocorrido. Na realidade, a grande variável econômica e até do agronegócio, que inclusive tem favorecido até as exportações, acho que é importante destacarmos, e vamos aqui comentar, tem favorecido a soja, exportação de carnes, é o dólar. Só que o dólar ele traz um problema. Qual é o problema? Grande parte dos produtos que no Brasil é consumido são importados. E dentro dessa linha de raciocínio, se eles são importados, os preços eles aumentam aqui no Brasil, quanto maior o aumento do dólar. Então, isso é um grande problema e o governo tem que administrar bem isso. A própria questão da pandemia fez com que aumentasse muitos preços, né? É importante destacarmos. E a instabilidade política que nós estamos tendo no âmbito federal. Isso tem provocado realmente, segundo vários estudos econômicos, aqui queria destacar o seguinte: o dólar hoje está na casa de 5,30, 5,40. Se nós não tivéssemos estabilidade política, o dólar, com certeza, isso é quase uma unanimidade com relação a nós economistas no Brasil, estaria em torno aí de 4,50. Então você veja que a inflação seria bem menor. Agora vamos prestar aqui atenção na questão real e na questão empresarial do agronegócio. Nos últimos 12 meses, vocês vão olhar aqui na tela que eu estou mostrando para vocês, nós tivemos um IPCA, que é o índice da inflação, né, de novo informando, em torno de 10%. Então, ou seja, a inflação está alta hoje. A gasolina, para que vocês possam ter ideia, teve no acumulado nos últimos 12 meses em praticamente 40%. Praticamente. Então é muita coisa, né? Quase metade do valor originário de um ano atrás. A energia elétrica, até agora, e a tendência é aumentar, praticamente 26%. Então, imagina isso no Tocantins, que o custo da energia, de custo no sentido da necessidade do ar-condicionado em vários lugares, né? Justamente por causa do calor. A própria questão da carne cresceu-se quase 29%. E aves e ovos também num patamar também bastante acentuado. Então, observe que eu trago aqui para vocês alguns dados que se usa-se muito, né, do ponto de vista do dia a dia, que cresceu-se bastante.
e o salário não aumentou na mesma proporção. Agora, o que acontece? Eu queria informar para vocês, para quem não sabe. Nós tivemos no Brasil mais de 6 moedas. Só para dar um exemplo aqui, nos Estados Unidos teve uma moeda só. Na Europa teve 2 moedas, praticamente. Aqui no Brasil, em praticamente 200 anos, nós tivemos 7 moedas. Isso também é um grande problema. E detalhe, justamente teve essas mudanças de moeda por causa da inflação. Então é uma coisa que aflige ou afligia mais o brasileiro de forma bastante acentuada de longa data. Aqui só para dar alguns exemplos para vocês, que eu vou mostrar inclusive na tela daqui a pouco. Nós tivemos a moeda que é a moeda dos réis, né, que foi no período colonial até 1942. Nós tivemos o cruzeiro de 1942 a 67, nós tivemos o cruzado novo de 67 a 70, há pouco tempo. Nós tivemos o cruzeiro de 70 a 86. Olha só, que curioso, quantas moedas. Vou aqui mostrar para vocês mais algumas outras moedas. Nós tivemos, olha, nos anos 80, a maioria de vocês, eu digo, os mais jovens, até na casa de 25, 30, não vivenciaram isso. Nós tivemos praticamente 4 moedas no período de 10 anos, 10, 12 anos. O cruzado novo, o cruzeiro e o cruzeiro real. Só para vocês terem uma ideia. E aí, por fim, nós temos hoje o real, que é a moeda que nós temos desde 94, que ela foi criada com o plano real. Acho que é importante destacarmos isso. E essa questão da estabilidade da moeda faz com que isso atrapalhe a vida empresarial e uma das entrevistas que eu estou trazendo também, nós estamos trazendo para os próximos programas, é falando sobre a questão da administração do empresário com relação à inflação, porque o empresário mais novo, muitas vezes, ele não está habituado com isso. Então, isso é um grande problema. Eu queria lembrar aqui que quando a inflação era altíssima, e nós precisamos trabalhar, e o governo especificamente, para que não ocorra, a etiquetagem de produtos era várias vezes ao dia, como no exemplo dessa imagem até um pouco antiga, desfocada, vamos dizer assim. Então é isso que eu gostaria de destacar. A inflação, ela segue firme, pode esse ano chegar a 2 dígitos, isso é um grande problema. E a administração da inflação nesse momento é fundamental para que o repasse não seja integral, para que isso não complique os consumidores também. Mas isso tem que ser bem administrado pelos empresários. Hoje o programa Tocantins Empresarial, com coprodução pelo portal Econews, entrevista Joseph Madeira, presidente da CIPA e um dos maiores empresários do Tocantins. Joseph, primeira grande questão, como é que você está vendo o avanço da vacinação frente à retomada da economia? Com muita alegria que nós testemunhamos que está havendo um avanço significativo da vacina no Brasil, no Tocantins, e aí, ao mesmo tempo, a economia vem reagindo muito bem. Temos percebido isso no âmbito nacional, mas aqui no Tocantins de um modo muito especial. Mesmo durante o período de pandemia, alguns segmentos tiveram avanços. Construção civil, segmento de distribuidoras. E a construção civil é importante porque ela carrega consigo vários outros segmentos. Ela impacta positivamente em várias outras áreas. Agora, já atualmente, o que tem sido uma surpresa muito positiva é a reação do segmento de restaurantes, que foi um dos mais afetados, e as empresas de turismo. Nós temos verificado que o Jalapão tem atraído um grande número de visitantes, isso tem sido visível, e, graças a Deus, esses 2 segmentos, restaurante, empresas de eventos, que foram duramente afetados no período de pandemia, eles já começam a reagir muito bem. Joseph, uma questão muito importante que gostaríamos da sua colocação. Infelizmente, é uma realidade que não podemos aqui esconder, o Brasil passa hoje por um problema de crise hídrica e energética, né, que isso vai refletir na questão de aumento de energia e até eventuais apagões. Como é que a CIPA está vendo essa questão no que tange a retomada no aspecto da ação empresarial? De fato, essa é uma preocupação nacional, isso tem se agravado, e torna-se mais preocupante porque ocorre exatamente no momento que nós estamos saindo, né, de um grande período aí da pandemia. Porém,
A pandemia também nos trouxe um ensinamento, que é a questão do empresário se adaptar e se adaptar rapidamente a essas mudanças. Então, eu não tenho dúvida de que, com esse aprendizado, com essas adaptações que tivemos durante a pandemia, que foi um período crítico, singular da nossa história, eu não tenho dúvida que o empresário está agora mais preparado para conviver com esse período, com essa crise energética que está vindo aí. E quais serão as ações da CIPA nesse segundo semestre, considerando todo esse quadro que nós estamos falando agora? Desde que tivemos o início da pandemia, a CIPA tem empreendido continuamente uma série de ações de estar ao lado do empresário, orientando, apoiando, dando suporte. Agora, no segundo semestre, nós continuamos. Nós temos, por exemplo, toda sexta-feira nós temos um café com o empresário, que tem sido uma ferramenta fundamental de difusão de conhecimento, de conexões, de geração de novos negócios. E essa é uma das ações. Mas nós estamos também com o Acelera 21, que nós estamos estendendo a mão, dando suporte, orientando os pequenos e microempresários, de maneira que a CIPA vai continuar ativa, atenta e atuante para que possa fornecer, estar ao lado do empresário para que ele possa participar dessa retomada e gerar excelentes resultados. É muito interessante suas colocações. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais essa questão do café com os empresários, para que todos possam estar cientes aí. Esse café com o empresário, como disse, é uma das ações mais bem-sucedidas da atual gestão da CIPA. Então, toda sexta-feira nós temos uma empresa anfitriã que recebe empresários, recebe convidados, que a gente conhece a história dessa empresa, a história empreendedora do proprietário dessa empresa, e ali é um momento de troca de experiências, de network, que geralmente tem gerado muitos negócios. Como disse, o último café, por exemplo, tivemos como anfitrião o diretor Ronan, que nesse período foi recentemente anfitrião de outro café no supermercado que ele abriu, e agora mais recente numa farmácia, e o Ronan tem sido uma expressão de um empreendedor que tem crescido nesse período de desafio. E ele é apenas um dos exemplos. Muitos outros parceiros nossos, amigos, graças a Deus, têm crescido em meio a esse cenário. Muito bom. Já fica aqui a dica para outras pautas que teremos com o Joseph para mostrarmos esses exemplos de empresários que estão crescendo hoje no Tocantins, em especial na capital de Palmas. Joseph, uma outra questão que é importante, você gostaria de deixar alguma dica para os empresários com relação a esse momento que nós estamos vivendo, enfim, no que tange a CIPA, enfim, gostaria da sua colocação. Eu tenho repetido sempre aquele conceito de empreendedorismo que diz que aquele que mais sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, mas aquele que mais rapidamente se adapta às mudanças. E nós estamos saindo desse período de pandemia que foi, de longe, um período talvez de mais profundas e impactantes mudanças para quem empreende. E, felizmente, os nossos empreendedores conseguiram se adaptar, reagir bem, e daí nós estamos tendo esses resultados, essa retomada que tem sido muito animadora. Então, que os nossos empresários, que os nossos empreendedores possam continuar acreditando, se adaptando e se preparando para continuar crescendo. É muito importante as palavras do Joseph, justamente para incentivar os empresários nesse momento de dificuldade que o país passa, mas com certeza vai ser superado. Gostaríamos de agradecer, Joseph, a sua presença hoje no programa Tocantins Empresarial. É uma presença muito importante e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos e queremos ressaltar a importância de um programa com essa proposta, dado a contribuição que ele tem para estimular quem empreende. Por trás de cada CNPJ existem vidas, existem sonhos, existe a oportunidade real de transformar a vida de pais e mães de família pelo trabalho. Então, parabéns, que Deus possa continuar prosperando esse programa e prosperando todos que nos assistem. Gostaria mais uma vez de agradecer a audiência e no próximo programa falaremos de outros temas.